Nós vamos ter início no versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. O Senhor Jesus sempre usou, irmãos, de exemplos e também de parábolas, de comparações, para elucidar o plano de salvação que ele manifestava. Aquele povo que alguns procuravam ouvi-lo com boa intenção, no desejo de alcançar salvação, por entenderem que estavam em caminho que não lhe garantia um futuro. Mas outros por curiosidade, e outros também, irmãos, por inveja, por contenção, por quaisquer outros motivos que não a salvação. Então ele fazia comparações. Ele fez aqui nesta vez, como os irmãos ouviram, estas parábolas, comparando o reino dos céus como um tesouro que estava escondido, e também uma pérola de grande valor. E depois finaliza comparando também a salvação final, ou o final da salvação, como sendo uma rede lançada ao mar, onde se apanha todas as qualidades de viventes que tem ali, peixes e outros animais, e escolhe somente os bons. Os que não são bons, eles devolvem, lançam fora. Foi essa a comparação que o Senhor fez. Por que será, irmãos, que ele fez isto? É porque ele estava mostrando, ou querendo mostrar, ou querendo que aquelas pessoas ouvintes pudessem compreender o tamanho da riqueza que lhes era oferecido de graça. Porque quando se fala que é graça, irmãos, não tem custo monetário.
é dado graciosamente. E ele falava então para essas pessoas, para que despertasse neles algum interesse em buscar, em aceitar pelo menos. Às vezes a pessoa não busca, mas também aceita. Existem situações que a pessoa está querendo um auxílio, querendo chegar em alguém, pedir uma ajuda, mas tem situação que a pessoa está precisando, não pede e alguém chega e oferece. E é o que o Senhor fez a eles e fez a nós também. Nós não procurávamos, mas o Senhor ofereceu a salvação graciosamente a todos nós, como fez naquele tempo, mas fez uma comparação. Primeiro, os irmãos, vejam que interessante, ele compara o reino dos céus, quer dizer, o viver nosso junto a Deus no seu reino, como sendo um homem que encontrou um grande tesouro que estava num terreno, numa terra, e ele, sabendo da riqueza que ali tinha, ele foi e comprou aquele campo, para que ele pudesse usufruir daquela riqueza que estava ali escondida. Também a nós, irmãos, nos foi proposta esta negociação com o Senhor. Compramos o direito da vida eterna. E esse direito, irmãos, ele não tem custo financeiro, não é com dinheiro, nem com ouro e nem com prata. Mas é a nossa entrega, a nossa consagração exclusiva a Deus, é que faz com que resgatemos a cada dia, irmãos, esse valor, porque a hora que completar esse resgate, ou seja, cumprirmos o nosso dever diante de Deus, então se fará jus a receber este grande prêmio que está escondido. Irmãos, é uma coisa escondida, tem que ser buscada. A coisa que está escondida não se encontra de qualquer maneira. Em outro evangelho fala que esse tesouro estava enterrado. Ele enterrou, escondeu debaixo da terra, para poder depois cavar e fazer uso dele. Irmãos, isso tem um fundamento muito grande conosco, principalmente nesta manhã. Os irmãos, vejam, nossas declarações para com o Senhor, elas devem ser sinceras, com pureza de sentimento, com toda a realidade que está dentro de nós. Então, não é que a gente tem por costume aproveitar os hinos para poder mencionar na palavra, mas tem coisa que nós fazemos dentro deste culto, que faz parte do culto para todos nós. Então cantamos aqui, vivo no último versículo que cantamos agora há pouco, viva aguardando a tua volta para subir contigo a Deus. Isso aqui é que nós falamos agora há pouco. E também dissemos para o Senhor, a todo instante, vivo anelante, vivo na expectativa para contemplar a glória dos céus. Isso é que nós dissemos agora há pouco. Também dissemos para o Senhor isto, a minha alma deseja ver-te. Eu sinto por ti imenso amor. Não é pouco amor que eu tenho por ti, é imenso, incomensurável, que não se pode medir. Aí uma declaração, eu te adoro. Jesus disse àquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está reunida nesta manhã uma multidão de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Glória ao nome do Senhor. E depois um pedido que cremos que tem sido feito com sinceridade. Faz-me viver contigo, Senhor. Ora, queridos, se é essa a nossa intenção, se esse é o nosso objetivo nesta manhã, de estarmos reunidos, porque temos o desejo de subir com Ele a sua glória, então Ele ensinou isso aqui, que o homem achou um grande tesouro,
mas tinha que trabalhar para usufruir deste tesouro. Porque em outro evangelho descreve mais detalhes, que o homem achou, estava escondido, ele escondeu para ninguém achar. Bendito seja o Senhor. Ora, irmãos, se estava enterrado, para usufruir tem que cavar, tem que buscar. Os irmãos veem o ouro que nós temos no nosso dedo, alguns têm até no dente, que tem em casa, está em todo lugar. O ouro hoje está em todo lugar, não é? Esse metal precioso, ele não se encontra aqui na flor da terra. Está andando na rua, acha ouro natural. Pode achar algum objeto de ouro, mas naturalmente não. Ele está escondido. Jó descreve isto, que estas riquezas estão na terra que a gralha não vê. O leão, que tem tanta força, também não conhece o seu valor, nem imagina para que serve aquilo. No entanto, o homem sábio, ele busca, ele revolve a terra, ele vai no fundo dos rios, nas fontes, em busca do quê? Daquilo que está oculto, porque ele sabe que ali está a riqueza dele. Queridos irmãos, a nossa riqueza que o Senhor fala não diz respeito às riquezas deste mundo, porque aquilo que é do mundo é do mundo. Riqueza da terra é riqueza da terra. Nenhum defunto leva um carro consigo, um pacote de dinheiro. Ninguém. Morreu, só leva a roupa se alguém vestir. E ultimamente, lamentamos, mas por causa do forte contágio que tem esta doença que está assolando o mundo, a pessoa que é sepultada nem roupa tem, nem caixão direito, vai dentro de um saco. É que o valor do homem, irmão, vai chegando-se à conclusão que o que é da terra, a terra não paga mais do que o seu preço. É dela e pronto. Então, riquezas da terra são da terra, mas as riquezas de Deus, dos céus, estão escondidas com Cristo. E é nele que nós temos que cavar. É nele que nós temos que procurar, irmãos. E não se procura esperando que seja obrigação dele vir trazer a nossa mão. O Senhor tem obrigação de me dar mais fé, tem obrigação de me atender. O Senhor, tem aqueles irmãos que são tão ousados, não vou encostar o Senhor na parede. Que é o homem para pensar isso? Se nós somos dependentes, se ele tapar a nossa respiração, nosso pulmão parar de funcionar, a vida sai e o corpo cai. Que valor temos? Temos que sustentar agora, depois que cantamos isto. Faz-me viver contigo, Senhor, porque eu te adoro, e eu te imploro que me faças viver contigo. Queridos irmãos, para viver com o Senhor, precisamos nos enriquecer daquilo que é dele. Por quê? Porque aí ele fez a última comparação, fez também da pérola que alguém encontrou de grande valor e vendeu tudo o que tinha para adquirir, como é o caso aqui do tesouro. Os irmãos vejam que a pessoa que tinha bens, mas quando ele viu que aquele tesouro tinha um valor inimaginável, ele desprezou o resto. Não, eu vendo tudo porque agora eu quero é esse que está aqui. Mas tem gente, irmãos, que não dá, não empresta e não vende. Gênio, personalidade, direitos como ser humano, prazeres, alegrias deste mundo, e tantas coisas que tem, não abre mão. É porque elas valem muito para ti. Mas aquele que declarou que a sua alma deseja ver o Senhor, e sente por ele um imenso desejo de estar junto a ele, irmãos, as outras coisas são de pequeno valor. Precisa vender isto? Precisa dar isto? Eu dou. Se eu preciso deixar o orgulho, eu não vendo porque ninguém vai comprar meu orgulho, mas eu largo dele. Não me interessa mais ser orgulhoso, eu quero ser humilde e simples. Soberba, razão, direito, posição, não, Senhor.
Eu deixo tudo isso, desprezo isso. Eu quero, são as riquezas que estão em Cristo. Se nesta manhã, irmãos, por esta palavra, porque aqui o Senhor estava oferecendo a eles, o Senhor estava fazendo isso, que aparecesse alguém e dizia: Senhor, eu quero largar a mão de tudo que eu tenho nesta vida para te seguir. Mas aí tem um exemplo importante. Veio então um moço rico, numa outra situação, e queria conhecer o Senhor. E foi até que uma hora ele encontrou um pequeno grupo de pessoas e falou: lá está o mestre lá de Nazaré, Jesus. Aí eu vou lá. Aí ele chegou lá, irmãos, pensou de ganhar o Senhor com suas palavras. O Senhor sabia, porque o Senhor conhecia os corações. Então ele chegou, olhou: mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? O Senhor falou: vocês conhecem os mandamentos? Falei: desde a minha mocidade, não matarás, isso e tal. Contou tudo. Tá bom, faz isso e viverás. Mas se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem me seguir. Acabou o negócio por aí. Porque quando chegou a hora de desprender-se da grandeza, do orgulho, da majestade, do poder, do domínio, não é? Isso aí incha a pessoa, enche o ego da pessoa. Eu sou, não é? Eu sou esposa do fulano, eu sou a primeira dama. Não é assim que faz no mundo? Glória ao nome do Senhor. Mas aqui estava feita a proposta àquele moço, e ele entristeceu, se abaixou a cabeça e foi embora. Quão duro e difícil que é para o rico herdar o reino dos céus. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Esta possibilidade está lançada mais uma vez nesta manhã. Porque as coisas desta vida, irmãos, acabam contrapondo-se contra aquilo que é de Deus. Então havia um ancião numa igreja, nos tempos do apóstolo João, já no finalzinho da sua vida, irmãos, que este homem, servo de Deus, era fiel, mas a grandeza e orgulho entrou nele, e um dia escapou da boca dele isso: rico sou e de nada tenho falta. O Senhor Jesus pegou a João, que estava no cárcere, porque para ser usado por Deus, literalmente, você está encarcerado, sabe, irmãos? Que na liberdade é difícil. Mas quando a pessoa está detida dentro de um limite, de um espaço pequeno, então ali é o lugar para o Senhor se usar de nós. O que fez o Senhor? João, escreve para aquele ancião lá, que está dizendo: rico sou e de nada tenho falta. Escreve e diga para ele que ele é um pobre, miserável, cego e nu, e que a graça também não lhe pertence. Mas aconselhe a ele que compre de mim ouro provado no fogo e vestido para cobrir a nudez. Irmãos, não seja esta pregação de palavra dura, que alguém se ofenda com isso, que alguém possa pensar que nós estaríamos entrando na particularidade do viver. Não, nós estamos pregando o que Jesus falou, e nós somos pregadores da palavra de Deus, e é o que está sendo feito hoje. Para os negociantes que vieram aqui nesta manhã, que querem adquirir o reino dos céus a qualquer custo, está aqui o preço. Se aceitares, entrega teus direitos, tua grandeza, teu gênio. Não, eu falo, e depois que eu falo eu não mudo, eu não volto atrás. Então não vai dar negócio hoje. Mas quem estiver aqui e disser: Senhor, eu cantei agora há pouco que a minha alma quer te ver, deseja te ver, e eu sinto um imenso amor por ti. Irmãos, a Irmandade sente amor pelo Senhor ou não? Porque se não sentir é tempo perdido, irmãos. Disse Jesus: aquele que me amar, eu o amarei,
E eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Ele está morando dentro de ti, irmão, dentro de ti, irmã. Então Ele te ama. Se Ele te ama, é porque você tem um pouquinho de amor. Seja aumentada nesta manhã a quantidade de amor de nós para com Ele. E adoração, irmãos, e aceitação da vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo e nós não aceitamos aquilo. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer, é natural isto. Mas quando pensar que Paulo escreveu: as minhas aflições, os meus sofrimentos serviram para contribuição no Evangelho para convosco. Então ele sofria, padecia, apanhava, perseguido, humilhado, sem direito a nada, e era um cidadão romano. Bendito seja o Senhor. Mas ele suportava tudo isso, sabe por quê, irmãos? Porque isso redundava em virtude de Deus para transmitir ao povo. Mãe que está aqui, na tua aflição, na tua angústia, no teu comportamento como uma mulher de Deus humilde, isto redunda em bênção na tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Marido que está aqui, receba agora a humildade. Quando precisar retroagir, volte para trás, abaixa a cabeça, reconheça a tua fragilidade. Deus te abençoará, e a bênção que cair na tua cabeça cairá sobre a cabeça da tua esposa, dos teus filhos e da tua posteridade. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque você é rico, você detém contigo o direito de uma grande herança nos céus. A Irmandade, o dia que o povo de Deus entender a obra que Deus fez conosco, quem somos nós como seres humanos, e o direito que nos é concedido, irmão, não tem tristeza, nem angústia, nem combatimento, nem tentação que impeça de nós nos achegarmos a Deus. É que as coisas desta vida se apegam a nós. Eu vou contar para os irmãos um detalhe que isso é real. E quando eu era criança eu fazia isso. É que os brinquedos de antigamente não eram como hoje. Mas eu me lembro que uma vez eu ganhei uma pequena peça magnética, era um imã. Eu pegava aquilo na mão, tudo quanto era coisa de ferro grudava. Então eu via no chão assim, tudo limpo, tudo varrido, parece que estava tudo perfeito. Eu passava aquilo num barbante e saía arrastando assim no piso limpinho. Quando eu pegava na mão, estava cheio de limalha de ferro, coisinha de ferro, tudo grudado ali. Mas não estava tudo limpo isso aqui? E no entanto isso aqui, parece que ele chama mesmo. E o nosso corpo, que é da terra, ele tem a magnetização da terra. Então ele chama o que é da terra. Vem a inveja que é da terra, gruda em nós. A cobiça, gruda em nós. O ódio, vingança, malícia, mentira. Irmãos, ninguém vê, mas dá uma voltinha por aí, se você não estiver desmagnetizado, tudo vai se apegar em ti. Mas a palavra te desmagnetiza nesta manhã. Santo é o Senhor, irmãos. Se Deus fizer isto hoje, você pode ser arrastado pelo pior lugar deste mundo, e quando você sai limpo. Bendito seja o Senhor, disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado ou falado. Vamos deixar o Senhor nos limpar e desprender-nos nesta manhã, para nós podermos, irmãos, manter a nossa confissão. Eu te adoro, Senhor. Olha, irmãos, é incrível. Coisa incrível é coisa dura de acreditar, mas podem crer que é verdade. Quando o crente, o irmão, a irmã, se desliga destas coisas, não é que ficou menos gente, que agora não dá mais valor para... Não é nada disso não. Mas é que tudo que é da terra não pega. Oferta de coisa ruim não gruda nele. Alguém chega a dar uma notícia ruim, ela entra por aqui e sai por aqui. Vem aí um fuxico de alguém,
pessoa sente na hora, mas entra aqui e sai por aqui. Não gruda mais nele, não gruda mais nela. Vem o espírito dos ciúmes, que pega facilmente marido, pega muito facilmente também as mulheres, não é? Vem aqueles sentimentos de ciúme pelo marido, por alguma circunstância qualquer. Mas ela está desmagnetizada, aquilo vem, suja aquela coisa e daqui a pouco esqueceu. Por quê? Porque ela está purificada. Ah, queridos, vai terminar a palavra agora. Mas era bom que Deus falasse conosco dia e noite deste jeito. Sabe por quê, irmãos? Nós íamos nos manter diante de Deus ricos daquilo que é de Deus, pobres na terra, mas ricos da graça do Filho de Deus. E ninguém louco trocaria este tesouro ou esta pérola por coisa desta vida. Mas quantos que trocaram? Que hoje querem desfazer o negócio e não dá mais. Então tinha um homem que tinha 2 filhos. E Deus prometeu de fazer crescer da sua descendência, encher a terra. E nasceram 2 filhos. Mas a promessa de Deus estava no segundo. Mas pela tradição, o primeiro, era o primogênito, é que levava o direito da herança do pai. Mas na hora de nascer, nasceu então o outro, que tinha o direito da herança do pai, e aquele que tinha a promessa de Deus nasceu depois. Mas aquele que tem garantia de Deus e promessa de Deus, não importa o lugar onde esteja, porque o Senhor faz aparecer no seu devido lugar. Nasceu e era Jacó, e ambos cresceram. É certo que de uma maneira não muito justa, Jacó aproveitou uma oportunidade da fraqueza do seu irmão Esaú e fizeram um negócio. Esaú falou: de que me adianta primogenitura, se eu estou em ponto de morrer de fome? Dá para mim essa comida que você está fazendo aí, pode ficar com primogenitura, essas coisas aí não me interessam. E pronto, tá bom, fecharam o negócio. Correu Jacó, fez a comida, deu para ele. Então eu sou primogênito. Você é, agora eu não sou mais. Tá bom. Lá saiu Jacó com o direito da primogenitura adquirida de seu irmão, que não deu valor. Depois, na hora de alcançar a bênção, ele chorou amargamente, mas não encontrou lugar de arrependimento. Esaú. Por quê? Porque não conseguiu mais ser perdoado. A primogenitura agora estava na cabeça do seu irmão. Queridos, nós estamos aqui com o direito da vida eterna sobre nós. Quanta gente que desprezou, isso aqui acho que não vale nada, isso aqui, isso, aquilo, desprezou, não deu valor. Hoje não estão mais fazendo parte daqueles, porque antes de chegar à rede e separar, ele já pulou fora da rede. Já não faz mais, não precisa ser separado porque já se separou. Mas bem-aventurado quem está na rede hoje, não é que é peixe, mas você está preso pelo Senhor, direito de alcançar as riquezas celestiais. Será que o Senhor não podia antecipar alguma coisa hoje para nós, irmãos? Santo é o Senhor, porque quem tem direito à herança é direito adquirido. O Senhor poderia, se nós nos achegarmos a Ele e mostrar agora um coração contrito, quem sabe a comunhão deste grupo aqui, ou de quem estiver ouvindo, chegue no nível que o Senhor quer, e Ele passe para nós um pouco mais daquilo que Ele tem escondido. Porque o que nós já conhecemos. Mas você quer conhecer o que ainda não conheces? Quer saber o que nunca viu? Põe-te em comunhão, consagra-te a Deus, que Ele abre os seus tesouros e te enriquece ainda nesta vida. Os apóstolos, irmãos, conseguiram uma comunhão tão plena com Deus, que onde iam o Senhor fazia maravilhas, o Senhor operava milagres. Hoje milagre está
tão difícil, maravilha não é tão fácil, é porque a gente está muito incrustado de coisas desta vida. Mas como o Senhor mandou a palavra, olha, irmãos, eu creio piamente que o Senhor está nos limpando nesta manhã. E se estivermos limpos, Ele pode derramar um pouquinho das riquezas celestiais sobre nós. Deus seja louvado.